Nesta semana, nós vamos comemorar 200 anos da independência do Brasil, lá do Reino de Portugal. É um tempo assim de muito agradecimento a Deus. Nossa pátria nasceu católica, foi batizada como terra de Santa Cruz, como a primeira missa. Então agradecemos a Deus depois desses 200 anos de independência, para nós podermos fazer uma reflexão e buscarmos amar mais o nosso país, a nossa nação brasileira, que tem suas profundas raízes católicas, fundadas sobre os evangelhos, sobre o suor de tantos missionários que vieram da Europa, sobretudo de Portugal, para nos trazer o maior tesouro, que é o tesouro da fé. Esse foi o grande tesouro que a nação portuguesa trouxe para nós. Então agradecemos a Deus por isso. Mas hoje vivemos épocas muito conturbadas da nossa história do Brasil. Começamos agora já a ouvir a campanha das eleições que se aproximam, eleições assim muito mais sérias do que as outras e muito mais decisivas, porque o que está em jogo não são apenas mais 4 anos de mandato dos nossos governantes, mas todo um futuro do Brasil. E em geral procuram passar para nós uma espécie de messianismo, uma redenção, prometendo para nós um paraíso aqui na terra. Muitos candidatos fazem isso. Vocês vão ser felizes a partir de agora. A partir de janeiro, vocês vão ter a felicidade, o paraíso. Esse é o canto da sereia. Sobretudo, nós sabemos o que a igreja quer de nós, porque não existe paraíso na terra. Na verdade, não se pode querer um paraíso sem Deus. Você pode querer uma terra, uma vivência aqui na terra sem Deus. E praticamente muitos candidatos colocam esse paraíso aqui como se fosse algo puramente material, como se o povo fosse apenas uma manada de animais e que a gente tem que dar comida, casa e divertimento, e a gente pode fazer o que quer, o que a gente quiser. Acho que tem muito cuidado nesse sentido, porque em geral se prega uma redenção sem Deus. Sobretudo, muito cuidado com aqueles que são inspirados pelo marxismo. A igreja já condenou o comunismo como algo intrinsecamente mau. Não se pode ser católico e comunista, ou católico e socialista. São duas coisas que não se conciliam. Impossível. Só que para chegar ao poder, os comunistas se disfarçam. A primeira coisa que fazem é tirar o rótulo, esse nome. Mas a ideologia é sempre a mesma, com promessas de felicidades, de muitos bens materiais, de comida, de casa, e coisas desse tipo. E o povo vai nessa onda. Confiar em comunista, em socialista, é confiar em mentiroso, porque eles mentem, porque essa ideologia é inspirada pelo demônio que é mentiroso desde o princípio. Então nós temos que ter esse cuidado e procurar examinar bem. Não se deixem levar pelo canto da sereia e procura levar ao povo uma felicidade que não existe. Por isso, o católico deve estar muito atento. Qualquer partido de inspiração marxista ou comunista não pode de maneira alguma, porque a única arma que a gente tem é o voto, não pode de maneira nenhuma votar nesses homens. É pecado mortal, grave, é grave. É pecado mortal. Votar em quem defende pautas como aborto vai ser cooperador de crimes quem fizer isso. É pecado mortal votar em quem quer destruir a família, em que quem quer tirar as crianças dos pais para dar uma educação estatal, pagã e ateia.
sem Deus. É pecado mortal votar em quem defende ideologia de gênero, corrompendo as nossas crianças com a liberdade e o liberalismo sexual. É pecado grave isso. Por isso, é preciso a gente ter cuidado, nunca adotar, nunca aceitar tais promessas que são sempre enganosas. Existe um grande plano de dominação da América Latina toda pelo comunismo, chamado de eixo do mal, e muitos países já estão entrando nessa linha. Graças a Deus aqui no Brasil não está assim, mas os comunistas usam da igreja e se infiltram na igreja para usarem da popularidade e da capilaridade e da moral que tem a igreja para aí atingirem os seus fins. Mas a igreja é apenas um andaime de uma construção, que quando eles conseguirem construir, eles vão derrubar o andaime e jogar fora, no lixo. E assim já estão fazendo em muitos lugares. Estamos vendo como a igreja da Nicarágua está sofrendo. Como está sofrendo? Padres presos, o povo sem poder entrar para uma igreja para ter a Santa Missa. Agora tem um bispo preso, torturas, sobretudo psicológicas. E aquilo lá está daquele jeito, com apoio de padres que se envolveram com o comunismo e hoje chegaram lá no poder. E depois que eles entram, não saem mais. Vamos rezar muito pelo Brasil. Rezar um terço. Fazer penitência para que a gente possa ter dias melhores. Nossa pátria é terra de Santa Cruz e nós queremos liberdade para praticar a nossa fé, viver a nossa fé. É claro que cada um é consciente daquilo que vai fazer, mas a igreja não pode se calar de deixar de orientar nesse sentido. Aqui a gente não mostra o que é que deve escolher ou não escolher, no sentido da liberdade que cada um tem, mas nós temos um compromisso com a nossa fé, viver a nossa fé e de salvar a nossa alma, que é o principal. Que Deus então nos ajude. Nesse dia 7 de setembro eu gostaria que todos vocês rezassem o terço, pedindo a Nossa Senhora pelo nosso país. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.